Gente, boa noite! Muito bom estar aqui com vocês, animadíssimo. Eu corri para estar aqui hoje. Olha, hoje o nosso tema, gente, vai ser sobre vício, beleza? Então é o seguinte, ó. Separei aqui uma perguntinha só para conduzir aqui a nossa conversa. E a pessoa me mandou uma pergunta, o cara tem compulsão. Então ele diz o seguinte, ó, não vou falar o nome do cara, tá? Porque é uma pergunta muito delicada. Ô, Júnior, escuta essa pergunta aqui, ó. Amiga Andréia, você é maravilhosa! Adorei ter te visto lá na palestra, viu? Obrigadíssimo, cara. Nossa, muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz, viu? Obrigada. Beijo, Neitor. Ó, eu estou precisando de ajuda. O cara escreve assim, ó. Pois estou viciado em sexo. Tenho 47 anos, eu sou professor de educação física e não sei parar com essa compulsão. Então você imagina o cara lá todo dia, o dia inteiro. Tenho saído com muitas garotas de programa e hoje, ao assistir sua entrevista na Tribuna, isso aqui foi outro dia que o cara mandou uma pergunta que eu estava lá na televisão, junto com o meu Fábio Parpinelli, meu querido lá da Tribuna Independente. Ele diz o seguinte: eu vi que eu necessito dessa orientação. Obrigado, eu não consigo resolver isso sozinho. Então, na verdade, ele me mandou pelo Instagram. Oi, Márcio. Obrigada aí, gente. Obrigada aí pela presença. Galera, é o seguinte: hoje em dia tem tanta gente viciada em sexo, sabia? Bom, aliás, todos. Então vamos entender o que é o vício, tá? O vício, ele sempre é um comportamento repetido. Ah, obrigada, Márcio, obrigada. Meu vizinho aqui de Zona Norte, ZN. Galera, é o seguinte, o vício, ele vai atuar sempre numa área cerebral. Então, ah, todos os vícios, vício por comida, vício por drogas, vício por sexo, vício por qualquer coisa que você possa imaginar, vício por elogio, por like no Facebook, vício por bebida. Na verdade, a gente se vicia porque o vício, ele é uma fonte de prazer, né? Então, o tempo todo nós estamos buscando algo que nos dê prazer. E é interessante, né, que agora, estudando a teologia, eu vejo assim que o vício ele tem muita afinidade com o pecado, né? O vício no cigarro, né? Então, olha que interessante que eu descobri, né? Olha, gente, eu estudo teologia, mas eu não sou uma aficionada por religião, essas coisas, tá? Mas eu acho interessante as pontes, porque minha mãe era budista e nem Jesus Cristo tinha, então, lá, né, nessa religião. E, e eu não sabia ler a Bíblia nem nada, sabe? Aí eu fui fazer a teologia e eu fui descobrindo uma série de coisas super interessantes e a gente aprende tudo errado, viu, na vida. E uma coisa interessante que eu aprendi é sobre essa questão dos pecados, né? O pecado não tem essa coisa assim de se culpar, não é essa a questão. A questão é mais reflexiva mesmo. O pecado que é um deslize que a gente dá e ele se transforma em vício quando a gente repete várias vezes o mesmo pecado. Por exemplo, pecado da gula. Então a gente vai lá na festa, come pra caramba e tal, e de repente você tá de novo comendo mais do que seu corpo precisa, né? E aí o que acontece? Você vai sobrecarregando o teu corpo, porque o corpo ele é uma ferramenta que Deus nos deu. Né? Então a gente usa o nosso corpo para ir e vir, para construir os nossos sonhos, para mudar o nosso mundo. E então quer dizer, a gente precisa cuidar dele, dar um bom alimento, dar um bom descanso, não exagerar em uma série de coisas, né? Porque o corpo não é nosso, ele é emprestado, vamos dizer assim. Então a gente tem que cuidar bem dele. Então, quando a gente começa a repetir os pecados, vamos dizer assim, né? Então, isso pode ser em todas as áreas. Pode ser fumando, como a Andrea falou aqui, pode ser comendo pra caramba, pode ser transando pra caramba, como é o caso aqui do nosso amigo que mandou a pergunta, né? Aí o vício. Oi, Flávio, lindo, obrigada. Beijo. Olha, eu preciso ir lá na bike, gente, que eu tô morrendo de saudade, não deu mais tempo de ir. Então, o vício, o que é? Quando você repete o mesmo erro várias vezes, né? Então, você se torna escravo daquele prazer que te deu naquele momento. Então, por exemplo, no caso da gula, é gostoso comer,
né? Então, todo mundo gosta de comer, né? Deus fez desse jeito mesmo, porque se não fosse gostoso, a gente não comia e a gente não sobreviveria, né? O sexo é a mesma coisa. Por que é gostoso transar? Porque a gente precisa, né, perpetuar a espécie. Então Deus fez lá desse jeito bem gostosinho, que é pra gente ter vontade de transar, senão ninguém conseguiria reproduzir, certo? O grande problema é quando a gente se torna escravo desse tipo específico de prazer, que é o que está acontecendo aqui com o nosso amigo. Ou seja, parte da vida desse cara, vamos supor, 24 horas tem o nosso dia. Ao invés desse cara focar a atenção no trabalho, dividir, né? Dividir de uma forma produtiva e saudável, um tempinho para ele fazer a ginástica, um tempinho para ele refletir sobre a vida, para estar com os filhos e tal, o cara pensa o tempo todo em sexo. Então, é esse caso aqui. Então, o tempo todo, ó, ele coloca aqui na pergunta dele, né? Ele não para com a compulsão. Então, o tempo todo, ó, ele tem saído com garotas de programa, ele deve ficar também nesses sites de sexo, né? E, gente, outro dia eu tava vendo as estatísticas sobre esses sites pornôs. Meu, o que tem de gente viciada nesse negócio, cara. Sabe o que está acontecendo? A questão é que as pessoas já estão com tanto medo de se relacionar e de sofrer, de serem traídos, sei lá o que, essa neurose, né? Que as pessoas não se relacionam mais fisicamente e estão transando consigo mesmas, só se masturbando pela internet, né? Gente, isso gera realmente um vício, é viciante, né? Gera compulsão e o problema é que o tempo, assim, você vai se tornando escravo daquilo, né? E você vai perdendo as habilidades sociais. Então, você vê, né? O cara já tá só transando com garota de programa, né? E é ruim, né? Porque assim, o sexo ele é o auge de um relacionamento, né? Você troca intimidade com aquela pessoa. Edurval! Edurval, amigão! Obrigado que você tá aí, cara. Olha aí o assunto, ó, Durval. Nós estamos falando sobre compulsão sexual. Olha aí, fica aí escutando. É, Agora é o seguinte, como é que uma pessoa sai fora de uma situação como essa? O que eu vou falar agora serve para qualquer compulsão, tá? Primeiro porque a área do vício é a mesma para qualquer vício. Então, para você, minha amiga que tá aí tentando fazer uma dieta e que, pô, toda hora a gente vai lá, olha, gente, todo mundo tem, eu tenho um quesinho para alguma coisa, tá? Eu adoro amendoim. Eu fico jacando na penca da amendoim. O doce também é bom, né? Então, assim, toda vez que a gente vai fazer a dieta, você vai ver que você vai ter aí um ladinho aí meio de fraqueza, vamos dizer assim, tá? Mas a forma da gente lidar com isso não pode ser uma forma chata, severa, crítica. Eu aprendi que não serve desse jeito. A gente tem que criar amizade com a gente mesmo, sabe? Tem que ser com carinho, tem que ser com paciência para a gente se livrar de alguns vícios, de algumas coisas assim, tá? Então, primeira coisa é observar. Para você sair de uma compulsão, a compulsão é o comportamento que já virou viciado. Ou seja, você nem pensou quando você vai ver se já está lá de novo. E de novo você fala assim, meu, tô perdendo muito tempo com isso, tô pensando, toda a minha energia tá focada naquele negócio ali, tá? Oi, Mauro. Não, eu não escolho a pessoa para falar oi, eu falo para quem tá aqui, ó. Obrigada por você estar aí, viu? Então, olha, e vocês podem ir mandando pergunta conforme vai subindo as perguntinhas aqui, eu vou lendo e vou interagindo aqui com vocês, tá? Ai, Flávia, eu também sou viciada em pedalar, gosto muito, eu só não tô conseguindo ir. Mas eu amo, dá um prazer assim no cérebro, né? Muito bom, são vícios bons. Ah, então é o seguinte, a área cerebral é a mesma, tá legal? Normalmente o vício ele é algo mecânico, quando você vai ver, você já está fazendo e você não consegue parar, porque
o gatilho já foi acionado. Então, por exemplo, quando você está comendo, minhas amigas aí estão querendo parar de comer doce, quando você está no meio do bolo, cara, você não consegue falar, não, chega, acabou, tá? Ele já acionou o gatilho e o comportamento ele vai ser executado até o final, tá? Mas se você já está percebendo que isso acontece, já é o primeiro ponto. Já é legal você perceber, porque a maioria das pessoas simplesmente fazem que nem zumbis e não percebem isso. Então, tá, você já percebeu. Primeiro ponto para você lidar com isso. Então, meu amigo aqui já tô resolvendo, ele já percebeu que ele é viciado. Primeiro ponto, isso é legal. Porque eu vou te falar uma coisa, gente. Outro dia eu vi um rabino falando assim, ó, como é que você cura uma doença? Você tem dois pontos importantes. 50% da cura da doença é o doente reconhecer que ele tem a doença. Segunda coisa, que é o 50% restante, é o doente querer se curar. Então, eu concordo com esse rabino. Eu acho que a gente realmente tem que entender, primeiro, o que acontece com a gente, né? Querer depois se curar. Então, primeira coisa, você já percebeu que está aí viciado. Percebeu como funciona, não se culpa, tá? Porque normalmente quando a gente percebe que a gente tem um certo vício, a gente tem mania de se punir. Então fala assim, ai, como eu sou, né? Nossa, o tempo todo eu tô bebendo. Ai, o tempo todo eu tô fumando. Poxa, eu sei que fumar é ruim e toda hora eu tô fumando de novo e de novo, eu não consigo parar com isso. Ai, eu quero emagrecer e eu tô comendo doce demais, né? Então assim, essa punição não é legal, tá? O importante é que você simplesmente observe isso, observe simplesmente o comportamento, anote no papel, tenha um guia, tá? Eu acho que essa é a melhor forma de autocura, é você ter uma espécie de uma agendinha que você vai anotando tudo ali, uma espécie de um diário. Então você anota quando é que te dá essa compulsão, quando é que isso acontece? Quando é que esses pensamentos acontecem? No caso do meu amigo aqui, que ele pensa em algo sexual, né? Então, alguma coisa dispara esse comportamento. Então, isso se chama gatilho. Todo comportamento viciante, ele tem um gatilho. Então, minhas amigas que querem emagrecer e que o tempo todo estão toda hora caçando um docinho, caçando um bolo, alguma coisa dispara esse comportamento. Pode ser uma carência, pode ser uma ansiedade, pode ser uma frustração, pode ser uma chateação, um nervoso que você passou. Então, assim, você anota isso, porque isso é um gatilho. Então, como é que você lida com isso? Todo comportamento ele vai ter um ciclo, né? Então, assim, alguma coisa dispara, um comportamento que já é viciado. Então, a pessoa vai executar aquele comportamento todo até que ele tenha um certo alívio. Por exemplo, roer unha, tá? Tem gente que tem um vício de roer unha, que é uma coisa muito natural. Então, normalmente a pessoa tá lá super tranquila, vem o gatilho, que é um pensamento normalmente. Aí a pessoa começa a fazer assim, ó. Ela começa a fazer assim, come toda a unha, né? Mas aquele roer de unha, no final, ele dá um certo alívio daquela tensão. Então você pode ver que todos os comportamentos que têm compulsão, eles dão prazer. Pode ser comer, fumar, transar, receber um elogio, beber, qualquer comportamento ele vai ter o mesmo ciclo, o mesmo tipo de funcionamento, beleza? Ótimo. Então, a partir do momento em que você já detectou como é que discorre o seu comportamento, depois, quais são os gatilhos, né? Então você vai colocar lá situações, se tem algum lugar que isso acontece, quais são os pensamentos que acontecem, né? Que fazem com que você tenha vontade de fazer tudo aquilo. Você percebe que, olha, não é um processo fácil, você tem que muito querer. Sabe, todo o processo de autocura, ele é difícil, porque requer muita vontade. Obrigada, Samuca. Requer muita vontade de se curar. E requer muita paciência com você mesmo, né? De você observar que você está naquele processo e você se querer se curar. Então, não adianta você ficar se punindo, porque a partir do momento que você se pune, você tira da consciência esse processo de autoobservação, tá? Então, assim,
Miga Miriam, linda! Você está aqui, minha amiga? Beijo, querida. Senti sua falta hoje, viu, na ginástica. Olha só. Então a gente está falando hoje, Mi, sobre um cara que ele é viciado em sexo, tá? Então o cara tem 47 anos, ele é professor de educação física, ele não para de sair com garotas de programa e ele já tá realmente em sofrimento porque, primeiro que deve gastar uma grana lascada, né, meu amigo? E depois também porque a vida começa a ser só isso. Então a vida fica empobrecida quando a gente tem um certo vício, né? E aí ele quer saber como é que ele faz para parar com essa coisa, com essa doideira toda, né? Então eu estou explicando para todo mundo que está aparecendo aqui que a gente tem lá que observar todas essas questões. E eu acho que a melhor forma também da gente fazer o processo, além de toda essa parte racional, de você detectar teu comportamento, perceber como é que ele acontece, é justamente perceber o que é que está faltando. Porque a gente está buscando prazer porque está faltando alguma coisa, existe uma angústia dentro de nós. Normalmente, o que faz a nossa alma ser alimentada não são as questões físicas. Então, não adianta, você pode comer até morrer, pode beber bebida alcoólica até morrer, pode transar até morrer, que a tua alma não vai ser alimentada. Então, assim, o gatilho principal, ele antecede o gatilho da vida real, porque ele está no nível espiritual. Então, a gente, nós estamos tão empobrecidos hoje de vida espiritual, e é por isso que a gente está com tanta compulsão. Por isso que a gente está tão viciado em outras coisas, em comer, em rede social, em uma série de coisas, entende? Estou aqui. Ai, obrigada, Elisa, linda. Obrigada por estar aqui, querida. Obrigada mesmo, gente. Você percebe, então, assim, a gente, ao mesmo tempo que observa o nosso comportamento, a gente tem que observar também o que nos falta na alma. Porque se você tem a vida florescida, se você está cheio de vida, se você está feliz da vida, você não tem compulsões. Você é livre, você é liberto para fazer o que você quiser. Então, olha só o caminho. Esses gatilhos, né, esses comportamentos viciantes, eles são nada mais do que um alerta da tua alma, dizendo para você olhar para aquilo que te falta. E aí a gente vai buscar coisas que nos dão prazer, porque o verdadeiro prazer da vida é você saber para que você existe. Esse é o grande lance hoje. Então, o que está acontecendo hoje em dia? Hoje nós temos a tecnologia que nos ajuda a ter mais tempo livre. Então, antigamente, meu pai tinha que andar 15 quilômetros até a escola dele. Hoje, a gente estuda online, sabe? Você já economiza o tempo de transporte, entende? Hoje em dia só não estuda quem não quer. Você tem acesso a livro, um monte de coisa, não é verdade? Antigamente era muito mais difícil. Então, hoje, como você tem mais tempo para ficar com a cabeça livre para poder estudar, o que a gente faz? A gente liga a televisão quando chega em casa para distrair a mente, liga a rádio, liga música, faz um barulho quando chega em casa. Ninguém consegue tolerar o próprio silêncio. Ninguém aguenta ficar sem ver rede social, distrair a nossa mente. E toda vez que a gente faz isso, para distrair a mente, é porque a gente não aguenta ficar com a gente mesmo. A gente não aguenta as perguntas que a gente faz para nós mesmos, né? E essa é a grande questão. A gente tem que aguentar, suportar o silêncio e a nossa própria companhia para a gente responder às grandes questões que estão lá por debaixo de qualquer comportamento compulsivo e viciado, né? Então é assim, é a gente perceber como é que está a nossa vida, se a nossa vida, se a nossa direção tá bem ou não, né? E às vezes os sinais vêm através dos vícios, tá? Então os vícios, eles não são ruins, eles fazem parte da gente, não que a gente tenha que ser um viciado mesmo, não, ele não é bom, não é um comportamento assim que vai te levar para um caminho melhor.
tanto que a gente sofre com os vícios, né? Porque nós não somos senhores da gente, é o corpo que manda. Então é aquela coisa, nós temos um lado divino, que é a vontade divina, que tem que sobressair sobre, ele tem que estar reinando sobre os desejos do corpo. Então você pode ver que o vício, ele é sempre um desejo do corpo, né? Então é o vício do sexo, da comida, da bebida, de fumar, é sempre algo que atende o corpo ou o ego, que é o caso do elogio. Tem gente que é viciada em receber elogio. O tempo todo fica tentando postar alguma coisa no Face para ver um like, posta até assim, ai que desgraça, hoje eu estou muito mal, eu tô triste, vou me matar e tal, para receber a atenção das pessoas, né? A gente tem isso também, tá? Então a gente fica realmente viciado, mas não é legal, tá? Assim, que a gente perceba que nós estamos sendo escravos disso tudo, tá bem? Então, nós estamos falando agora sobre como sair dessa compulsão. Gente, manda pergunta aqui, ó, porque daí eu vou tá aprofundando um pouquinho mais, tá? O assunto, porque pode ser que eu não esteja respondendo tudo aqui, tá legal? Normalmente o vício, ele é a canalização de uma energia que não está sendo bem direcionada. Por exemplo, ao invés de você canalizar a tua energia para produzir alguma coisa para resolver teus sonhos ou para pagar tuas contas, você vai direcionando essa energia para comida, por exemplo, tá? Para coisas que não são produtivas, mas que momentaneamente te dão algum prazer. Tá? Mas quando você vai fazer uma revisão da tua vida, você fala assim, putz, meu, olha quanto tempo eu perdi. E nesse caso, meu amigo, olha quanto tempo e dinheiro, porque ele paga para as meninas transarem com ele, né? Quanto tempo e dinheiro ele gasta para transar, entendeu? Então é sofrido quando a gente olha para o que a gente está fazendo para a nossa vida, quando a gente percebe que grande parte da nossa vida está sendo canalizada para uma coisa que não está sendo frutífera para nós. Né? Realmente, a gente bate na nossa autoestima e a gente fala assim, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? A gente se sente muito mal. Então, quer dizer, a gente quer deixar de ser escravo do nosso corpo, porque é o corpo que está mandando, não é a nossa força da vontade. Uma outra coisa legal que eu aprendi na teologia é que o Espírito Santo é um reflexo de Deus que vive dentro de nós. E esse Espírito Santo, que depois que eu descobri que é esse nome aí, que na linha oriental, na espiritualidade oriental, eles chamam de outra coisa isso, né? Mas é o poder divino que está dentro de você mesmo. Ele sempre vai puxar você para ser um ser humano melhor. E a gente sabe que para nós sermos melhores, nós temos que lapidar o nosso caráter. E as virtudes de caráter, ela está o quê? Está força de vontade, disciplina, perseverança, foco, tudo aquilo que a gente admira naquelas pessoas que têm uma força de vontade, uma honestidade, que nada tira essa pessoa do foco, não é? Tem uma vontade imensa. E o Espírito Santo, ele sempre vai estar dentro da gente. Então, todo ser humano tem uma fagulha divina dentro de si que vai te puxar para ser um ser humano melhor. E é por essa razão que quando a gente percebe que nós estamos sendo levados pelos nossos instintos animais e puros, porque todo animal transa, todo animal come, todo animal bebe, todo animal dorme até dizer chega, é preguiçoso, pachuchu, entende? Quando a gente percebe que nós não estamos nos diferenciando em nada dos animais, vem uma dorzinha dentro de nós e nos cobra. Ele diz assim, amiga, vamos resolver essa história, né? Porque não tá legal, né? E a gente começa a perceber que isso tem um impacto muito grande nas nossas realizações. E, como eu sempre digo, que a árvore é reconhecida pelos frutos e o homem é reconhecido pelas obras, é pelo trabalho, muitas vezes, que a gente percebe que nós estamos realmente nos desviando de um caminho que nós gostaríamos de percorrer, que a nossa alma gostaria de percorrer, né? Ai, Fadel, que legal você aqui, querido. Obrigada, que ótimo. Encontrei hoje com o Francisco lá da KLA, viu?
Eu falei, perguntei de você. Ele te conhece também. Famoso também, né, Fadel? Obrigada. Olha só. Bom, voltando aqui o pensamento, tá? Então, a gente sempre quer que a nossa mente superior, ela realmente domine o nosso lado instintivo e animal, né? Então, como é que a gente faz para a gente sair de uma compulsão como essa, em que nós realmente nos vemos aí como vítimas de nós mesmos, vítimas das nossas vontades, né? Então, em primeiro lugar, olhar para a gente com muito carinho. É como se a gente estivesse educando uma criança. Então, você educa a criança como? Falando várias vezes, várias vezes. Quantas vezes, quem tem filho aqui, quantas vezes teve que mandar o filho escovar os dentes? Até que esse comportamento virasse hábito. 3 milhões de vezes, não é verdade? Pois é. A gente tem que agir com a gente também assim. A gente não vai lá esbofetear a criança quando chega de noite e aí chega na hora dela escovar o dente, a gente não esbofeteia a criança, né? A gente fala assim, filhão, vamos lá que já tá na hora de escovar o dente, né? Assim, com toda a paciência do mundo, porque você fala, puta, de novo, né? Tem que falar, ô Jânio, querido, obrigada que você tá aqui, um beijo pra você, quanto tempo. Olha, trabalhamos junto um tempão, gente, eu e o Jânio. Olha só, volta aqui. Então nós vamos ter que olhar para nós com muita paciência e muito amor, tá? Então não é com crítica, não é se colocando para baixo, não é falando como você é idiota, como eu sou ruim. Não, não é assim que a gente se livra de um vício. É olhando para nós com carinho e perguntando para nós mesmos, cara, o que tá faltando? Onde é que está o ponto? Ao mesmo tempo, você vai se observar para você começar a perceber os gatilhos que disparam todo o restante do comportamento, isso de um jeito mais automático, tá? Então a gente vai olhar duas coisas. Primeiro, a parte física, que é o meu comportamento, a parte observável, aquilo que eu enxergo, a parte objetiva. Ao mesmo tempo, a gente vai olhar a parte subjetiva, que é o vazio da nossa alma. Onde é que está faltando? Quer dizer, se o meu casamento tá legal, se não tá legal, se os relacionamentos amorosos, se o relacionamento com a família tá legal ou não, se a tua vida profissional tá bacana ou não tá bacana. Porque se você tem algum vício, é porque alguma área da tua vida não tá legal, tá? Porque senão você não estaria descarregando uma energia de frustração em algo que te dê prazer, tá? Então essa é a lógica do vício. Então você não está tendo prazer em alguma área da vida e você está compensando através do vício. Então é mais fácil eu pegar um cigarrinho, é mais fácil eu transar com alguém, é mais fácil eu, sei lá, beber uma bebida alcoólica que vai deixar minha consciência adormecida para que eu não pense nos problemas da vida. Né? Então perceba que os mecanismos eles são realmente para ter um prazerzinho, certo? Então às vezes você está lá num trabalho horrível de droga, né? E chega em casa, você fala, puta, então agora eu vou comer porque eu mereço. Porque, afinal de contas, aguentei aquele chefe chato, cliente chato, porque eu tô num serviço porcaria, eu odeio aquele serviço e eu preciso me recompensar. Então é esse pensamento de vazio que tá por detrás de todos os vícios. Adriana, minha linda, você é guerreira. Gente, a Adriana, essa moça que tá aqui falando comigo agora, ela perdeu não sei quantos quilos, cara. É um exemplo de perseverança e força de vontade. E deu uma segurada boa aí na boca, porque a gente sabe que não é fácil fazer dieta. Não é fácil, né? Porque uma vez que o comportamento já se tornou um vício, né? O comer, então, para você tirar aquele prazerzinho de comer e começar a ter prazer em caminhar, ela já caminha para chegar na academia alguns quilômetros, né? Eu faço ainda aquela, né, gente? Eu faço assim, ó, eu vou de carro até a academia, depois chegar lá, pago a academia para ficar andando na esteira, aquelas coisas, né? Aquelas coisas ridículas que a gente faz. Mas pelo menos estamos lá, fazendo a ginastiquinha, legal. Mas não é fácil não, viu, gente? Eu venço minha preguiça todo dia, viu? Minha preguiça me visita. E então é isso. É assim, olha, é da mesma forma como a gente faz com criança,
Quando uma criança precisa aprender um comportamento bacana, tipo fazer lição de casa, escovar os dentes, tomar banho, a gente tem que falar várias vezes, a gente vai falar várias vezes para nós mesmos, fazer as perguntas várias vezes para nós mesmos, com muito carinho, e se jacar, não tem problema. Então, por exemplo, esse meu amigo que mandou a pergunta, cara, só para ser mais objetiva, você vai começar a perceber teu comportamento, tenta diminuir e canalizar essa energia de prazer para outras coisas, mesmo que seja para ginástica, meu amigo. Ele é professor de educação física e viciado em sexo, tá? Então começa a ter prazer também na ginástica. Começa a ter prazer conversando com as pessoas. Tenta diluir um pouco esse impulso sexual, tendo prazer em outras coisas, de forma consciente. A tua vida não é só transar. E a partir do momento em que a transa se torna automática e é simplesmente uma descarga de energia, o próprio sexo fica chato, entendeu? Porque as fantasias ficam as mesmas, entende? E o problema do vício no sexo é que a pornografia, as pessoas que são viciadas em pornografia, elas alimentam um mercado negro terrível, porque da mesma forma como qualquer vício precisa de um up, né? Por exemplo, se a pessoa é viciada em droga, ela precisa de uma dose a mais para ela poder fazer efeito, porque assim, a química, o cérebro acostuma com aquela quantidade de química, né? Você precisa sempre uma coisinha a mais. Quem gosta de doce sempre precisa de um docinho a mais. Quem bebe bebida alcoólica sempre precisa de uma dose a mais porque aquela dose habitual já não faz mais efeito. E qual que é a dose maior para o sexo? É a violência. Então eles começam a ter prazer com estupro, com imagens de mulheres sendo estupradas, espancadas, né? E a gente sabe que isso tem um impacto no mercado negro, né, de tráfico de mulheres, e tem muita mulher, sabe, sendo filmada, sendo estuprada, sendo raptada, tal. E a gente vê que, meu, isso alimenta muito, esse mercado cresceu demais. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre vício em sexo e eu fiquei horrorizada, inclusive com as meninas. E assim, eu comecei a trabalhar também, né, dando entrevistas também sobre essa coisa de violência contra mulheres, e eu fiquei chocada. Outro dia eu até tive pesadelo, porque eu ia participar lá do programa, né, de TV, numa entrevista da Jimenez, foi. E eu estava estudando um pouquinho sobre os números, né, de meninas que são violentadas. E olha, gente, eu fiquei abismada, porque são crianças assim de 6, 7 anos, muito novas. 6, 7 anos, você já pensou nisso, né? A maioria negras, e pelos próprios pais, né? Não é, são os próprios pais, são os caras que não conseguiram desenvolver amor pela própria filha, de sangue, né? Então a gente vai vendo assim, né? A gente não conseguiu. São pessoas que não conseguiram transformar esse amor, sabe? Não conseguem cuidar. Eu não consigo nem falar direito. Olha só que coisa que para mim é muito chocante, né? E nesse caso da pornografia, eu também estava vendo assim, né, que a dose maior do vício da pornografia é justamente essa questão dos estupros e da violência contra a mulher. É, Newton, meu querido amigo, cara, que saudade de você. Nossa, pensei em você esses dias, sabia? A gente se falava sempre e depois eu não vi mais, eu tô sempre correndo aqui por causa da facul também. Então, gente, perceba que o caminho do vício é um caminho que vai, como maré movediça, ele vai te puxando para baixo, para baixo, para baixo. E quando eu falo para baixo, eu estou falando para os seus instintos animais. Então, os teus instintos animais, eles vão tomando conta de você, a ponto de você não se diferenciar mais de nenhum animal, né? Porque uma pessoa que ela é entregue aos vícios, pensa bem, a vontade dela nunca impera. O que impera é o corpo puro. Puro. Tô com vontade de comer, vou comer. Tô com vontade de dar um soco na cara de alguém, o cara vai lá e soca todo mundo. Sabe? Totalmente, totalmente à mercê dos próprios instintos, tá? Então faça isso, gente, para a gente poder sair desse ciclo viciante.
é trabalhar com muito carinho com a gente mesmo. Nós somos seres em desenvolvimento, então nada de ficar se culpando, mas tenha uma meta. Puxa sempre um pouco a mais de você, tá? Então é como se você fosse pai e mãe de você mesmo. Então, como é que você faz com o teu filho? Toda vez que você vai educar seu filho, você não dá um servicinho a mais para ele, puxa um pouquinho a mais dele, delega um pouquinho mais de função para ele. Da mesma forma somos nós. A gente vai com muito carinho, puxando um pouquinho mais da gente, não tão exagerado a ponto disso criar um novo sofrimento e não frouxo demais a ponto da gente não sair do lugar, tá? Então, assim, a negociação tem que ser o tempo todo com a gente um trabalho de auto-perdão, um trabalho de aceitação. Você vê que não é fácil, mas é um trabalho que vai te elevar, que vai te colocar sempre para cima. E eu sempre falo assim, que, poxa, se a gente fizesse esse trabalho sempre, que a gente vai vendo assim, que a gente tirando um vício, daqui a pouco a gente vai conseguir, a gente vai ver que tem outro, sabe? É um trabalho infinito, tá? Porque o tempo todo a gente está se lapidando no nosso caráter. E se a gente começar a focar bem nisso, a gente não vai mais ter tempo de criticar o outro, ou de se preocupar com o que o outro está pensando da gente, sabe? Vai, essas coisas param, porque aí sim a gente vai começar a dar para a nossa alma aquilo que ela precisa. O que a nossa alma precisa? Da nossa própria atenção, do nosso amor próprio. Que é amor próprio? Amor, vai lá no dicionário, tá lá, cuidar de alguém, se dedicar a alguém. E nada melhor que a gente dedicar ao desenvolvimento do nosso caráter, isso é amor próprio. Então a gente começa a dar para a nossa alma aquilo que a gente realmente precisa, que é a nossa atenção, é o nosso carinho, é o nosso cuidado. E aí sim, a gente começa a ser uma pessoa melhor, menos crítica, mais ajustada nos nossos princípios, nos nossos valores, né? E a gente começa a olhar para a gente, olhar para o espelho com mais respeito. Porque uma pessoa que é compulsiva, que não consegue lidar com seus próprios vícios, porque o tempo todo o vício sempre vence, o dia que você começa a ter pequenas vitórias, você começa a olhar para você com mais respeito. E aí a tua autoestima automaticamente começa a aumentar. Então você fala assim, poxa, e aí a gente tem que fazer também, né, aquela de dar um tapinha nas costas da gente mesmo e falar assim, poxa, hoje você se superou, hein? Hoje valeu. Parabéns. E dá parabéns para você mesmo. Né? A gente precisa também do reconhecimento. A gente briga tanto pelo reconhecimento dos outros, né? E a gente mesmo não reconhece as vitórias que a gente tem sobre nós mesmos, né? Então a gente precisa se parabenizar também, tá? A gente tem que ser generoso com a gente mesmo. Por isso que o processo de cura, ele não vem através da crítica, ele não vem numa relação doentia com as coisas que a gente tem vício, mas ele vem numa relação de paz. De tipo, cara, eu não vou mais pegar essa comida e trucidar essa comida. Eu não vou mais pegar o sexo e ficar usando todo mundo como objeto. Sabe? A partir do momento que a gente começa a colocar amor nessa relação, né, e de entender, de se aceitar, se perdoar e tal, aí sim a gente começa a entender a real lição do para que nós somos viciados em alguma coisa, compreende? Então é uma coisa que eu fui aprendendo comigo também, sabe? Antigamente eu ficava muito me cobrando, por exemplo, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ir lá, eu tenho que ser diligente, eu preciso me mostrar forte para mim mesma. Gente, isso cansava tanto, eu ficava tão cansada comigo mesma. E além de você ficar chato pra caramba, porque você fica muito crítico com os outros, sabe? Porque você se cobra tanto de você mesmo que você começa a ficar insuportável para os outros. Porque você fica com um discurso de cobrança. Então você fala, ah, tá vendo? Que lá é preguiçoso, ó, não faz as coisas. Ah, olha só o fraco de caráter. Você começa a julgar muito o outro, né? Então, quando a gente está nessa leva de que eu preciso ser uma pessoa melhor, mas me punindo, eu começo a punir os outros também dentro da minha consciência. E esse é um caminho que não leva para a tua libertação, porque é só o amor que liberta. Parece,
Parece aquele slogan, né? Só o amor liberta, mas quando a gente compreende o real significado dessa frase, é verdade. A hora que você aceita que isso está dentro de você, a hora que você acolhe isso que está dentro de você, porque é uma parte de você, né? E você aceita. Você fala, cara, eu tenho isso, é uma fraqueza, aceito o meu lado fraco e vou entender. Eu olho para mim mesma e falo assim, amiga, o que está faltando? E com muito carinho eu escuto a mim mesma. Isso é amor próprio. Olha só, eu ouço o clamor da minha alma, dizendo, cara, você não está me ouvindo nesse quesito. E eu começo a ajustar a minha vida a ponto de atender um pouco melhor a minha alma e não tentando enganá-la com coisinhas, com transas, com cigarro, com bebida, com outras coisas, aí sim eu começo a me libertar. Você percebe que é o amor que liberta? É isso. Então é isso, gente. Hoje então nós tivemos uma live focada hoje em vício. Quem mandou a pergunta hoje para inspirar aqui nossa live foi um rapaz de 47 anos viciado em sexo. Então nós falamos um pouquinho sobre vício de uma forma geral. Gente, depois vocês coloquem aí nos comentários perguntas, temas para a gente falar outro dia, dicas de comportamento que vocês acham que é bacana, e aí eu vou preparando material legal aí para vocês. Gente, mas uma coisa eu quero deixar assim bem claro é que eu tô adorando fazer as lives porque eu consigo ver e entrar em contato com vocês, né? Que a gente às vezes não se encontra fisicamente, mas, cara, a energia de estar aqui perto, de ver que tá aí, de poder dar um oi, de interagir aqui assim, ó. Isso é muito legal, é diferente, para mim tá sendo diferente daqueles vídeos que eu coloco lá no YouTube. Pessoal, ai, Demilson, cara, nós vamos marcar aquele café lá com meu tio, beleza? Tá? A gente vai marcar, não esqueci não, viu? E ó, tua mulher é maravilhosa, viu? Tu cuida bem dela, que ela é muito linda. E gente, eu quero agradecer muito, muito, assim, essa interação, a presença de vocês, isso não tem preço, tá? E eu valorizo muito e agradeço muito a participação. Brigadíssima, obrigada mesmo. Ademar, que tá sempre no Face aí, eu já conheço ele, ó, pelo Face, hein, gente? Ele é lá do Japão. Um amigo que adora karaokê também. E é muito bacana a gente poder fazer essa troca, tá, gente? Brigadíssima. Então eu vou encerrando aqui a nossa live, eu vou postar depois tudo isso no YouTube. Quero pedir para vocês, por favor, vai lá no meu canal do YouTube, que lá tá cheio de vídeo bacana sobre comportamento e tal, tá? E logo logo eu vou também abrir as turmas novas de mentoria para mulheres empreendedoras. A gente vai trabalhar muito modelo mental para nós mulheres, que é extremamente importante. Nós não fomos educadas para estarmos à frente de negócios, para lidar com dinheiro, né? Então, e são coisas muito simples que a gente pode fazer. Eu passei por esse processo e é muito bom poder compartilhar isso com vocês. Minhas queridas Monique, ô, linda! Dei aula para ela. Adriana, Demilson, Miriam, todo mundo aqui, ó. A Elisa, o Samuca, o Yukio. O Yukio foi meu primeiro namorado, ó. Ótimo. Gente, brigadíssimo, viu? Eu adorei vocês aqui, tá bom? Ó, beijo e até mais. Tchau, tchau.